Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje nós vamos refletir o texto de Mateus 10, do 34 ao 39, que diz o seguinte: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quando lemos essa passagem da Bíblia, irmãos, nos vem à memória uma série de textos bíblicos que nós já conhecemos. Como, por exemplo, Isaías 9:6. Profeticamente, Isaías diz que Jesus será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ao lermos Lucas 2,14, o evangelista diz que na noite em que Jesus nasceu, os anjos proclamaram paz na terra entre os homens. E em Mateus 5,9, nas bem-aventuranças, Jesus diz que são bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No entanto, Jesus parece negar essa verdade quando diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim, mas espada. Assim, o que Jesus diz aqui tanto choca quem escuta, né, como quem lê. E a gente pergunta, então, como é possível isso ser verdade? Né? Algumas informações sobre o contexto e o texto interessantes para a nossa reflexão são as seguintes. Os judeus na época de Jesus, em sua maioria, esperavam o Messias. Mas o Messias que trouxesse a libertação política de Israel. Um Messias que inaugurasse o reino de Deus eterno, né? Com justiça e paz, mas no sentido humano. No entanto, a paz que Jesus veio trazer é a paz entre Deus e os homens. Não entre homem e homem, como o mundo pode dar, né? E tal como esperavam os judeus. Jesus e o seu evangelho, nesse sentido, se constituem um sinal de contradição. Pois exige que todo homem se decida se está contra ou a favor dele. Ora, esse é o paradoxo do cristianismo. O cristianismo, com sua mensagem, cria uma tensão na sociedade e na vida de cada um daqueles que se convertem ao evangelho. E a luta em casa é resultado da resistência de alguns familiares à proposta do evangelho, proposta de uma vida nova e uma nova sociedade. Agora, por que, irmãos e irmãos? É porque o anúncio da verdade, do evangelho, provoca divisão. E essa divisão provocada exige uma tomada de posição. Então, uns aceitam e outros rejeitam numa mesma família. Não é que Jesus esteja estimulando a discórdia, a briga entre as pessoas, mas é a mensagem do evangelho que provoca a agressividade dos que
rejeitam. É nesse contexto, então, que Jesus exige que façamos nossa escolha. E a escolha certa pode significar o rompimento afetivo no seio familiar. Por isso ele diz que quem fará essa divisão, ou essa divisão será feita pela espada, simbolizando a doutrina cristã. É o fio sobrenatural da espada que cortará, se necessário, o afeto natural no meio da família, entre pessoas de uma mesma família. O nosso amor a Deus, então, de acordo com o texto, deve ser nosso absoluto. E nós devemos, então, nesse sentido, confrontarmos as nossas escolhas, sempre levando em consideração os valores do reino de Deus. A presença, então, de Jesus na sociedade e em nossas vidas, irmãos e irmãs, é sinal de contradição. Embora ele não queira discórdia, provoca necessariamente discórdias em virtude da escolha que exige de cada um de nós. Jesus exige que todos se decidam se estão contra ou a favor dele. E para isso é necessário que morramos para nós mesmos e vivamos em função dos valores do Evangelho. Todo cristão deve decidir, de uma vez por todas, amar a Cristo, tomar a sua cruz e segui-lo. Esse é o eixo da mensagem desse texto. Só que tomar a cruz, e o texto faz uma alusão a um momento em que na história de Israel, o indivíduo condenado à morte de cruz levava a sua cruz, a exemplo do próprio Jesus. Então, levar a cruz significa a morte, está caminhando em direção à morte. E tomar a cruz não significa simplesmente você usar uma cruz na lapela ou colocar um adesivo no carro. Não. Tomar a cruz, nesse contexto, Jesus enfatiza bem, significa confessar a Cristo, obedecer os seus mandamentos, obedecer os mandamentos do Evangelho, apesar da vergonha, apesar do sofrimento. É como se nós tivéssemos que morrer, enquanto cristãos, diariamente, em função do reino de Deus. Tomar a cruz, irmãos e irmãs, é tomar a vontade de Deus para a gente. É colocar aquilo que nos interessa de lado e vivermos em função dos valores éticos, morais, próprios e dignos do verdadeiro cristão. Por isso que Jesus diz que quem acha a sua vida natural, perde a vida espiritual. E quem perde a sua vida natural, vive em função, renuncia à sua vida natural para viver em função do Evangelho, esse vai herdar a vida sobrenatural, além de ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida repleta de grandes realizações aqui na terra, enquanto aguarda o seu encontro com Deus na eternidade. Agora, esse é um conflito, irmãos e irmãs, que não podemos escapar. Uma vez que nós nos identificamos com Jesus, uma vez que nós o confessamos como Senhor de nossas vidas, nós então passamos a fazer parte de uma guerra. Uma guerra onde o que está em questão é justamente a mudança radical que Jesus propõe ao mundo, propõe à sociedade, dentre essas, ao modelo familiar tradicional.
A única forma de um cristão escapar desse conflito, irmãos e irmãs, é negar a Cristo. É fazer concessão no seu testemunho. E isto não é possível ao verdadeiro cristão. A pergunta que nós podemos fazer, a título de conclusão, é a seguinte: de que lado você está? Você já fez a sua opção por Jesus ou contra Jesus? Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus permaneça conosco, hoje e sempre. Amém.